Estamos ao vivo aqui, dia 9 de outubro de 2024, né? E a gente está iniciando aqui um novo projeto, que é a gente fazer aqui um podcast. Então, eu estou aqui, Daniele Rodrigues, advogada, 17 anos, especialista em direito bancário. Estou aqui com o meu co-host, Lucas Neves. Se apresenta, Lucas. Sou o Dr. Lucas, tenho 27 anos. Comecei as atividades no escritório da doutora Daniele em 2022. 2022. E após ali ter inúmeros aprendizados sobre direito bancário, decidi seguir carreira solo. Então, em tese ali, fui o primeiro case de sucesso dela após a mentoria. E estou aqui até hoje com ela, sempre aprendendo. Pronto, e é meu amigo pessoal, né? Além de parceiro, além de parceiros em alguns processos, né, que a gente tem até hoje. Também meu amigo pessoal e amigo de outros projetos também, né, Lucas? Exatamente. Tem até pessoas que me mandam mensagem no Instagram perguntando, não, mas você conhece a doutora Daniele? Eu falei, a Daniele lá do Instagram. Só um pouquinho. Já teve caso de me mandarem vídeo. Olha, tá falando sobre a lei de superendividamento. Eu conheço. Lucas, aprende aqui com ela. E a gente está recebendo aqui a Caterine KT, para os íntimos, né? A KT, ela foi minha primeira mentorada, minha 01, aquela mentorada pagante, porque o Lucas não pagou nenhum real para aprender tudo que ele aprendeu comigo. Foi um teste. Exatamente, ele foi o... Eu fui lançado ao espaço. Isso, ele foi a cobaia. E a Caterine, ela foi a 01. Ela falou, quando você vai gravar? Não tinha nem mentoria gravada, a gente nem pensava em gravar a mentoria. Foi, ela perturbou bastante. Eu gravei a mentoria. Agradeçam a mim quem está fazendo a mentoria. Isso. E Catarina agora está aqui sendo convidada do primeiro podcast aqui, nossa transmissão ao vivo também no YouTube, tá? Catê, se apresente. É sempre um prazer estar junto com vocês. Obrigada. Companheiros de inúmeros almoços. É verdade. Almoço barra janta, né? Muito papo. Outro. Quase café da manhã já. Exatamente. Sou Caterine Santos, sou advogada há 7 anos. Estou há 2 anos no direito bancário, né? E há 1 ano atuando no superendividamento. Aprendi com a Dani, como ela disse. Comecei no superendividamento, não tinha nenhum escritório físico, né? Trabalhava ainda em home office. Prestava serviço para muitos escritórios fora do Rio de Janeiro que vendem o nosso serviço de bancário, mas não tem a especialidade. E por meio do superendividamento, a demanda foi crescendo tanto que eu acabei sendo obrigada, uma obrigação boa, né? De abrir um escritório físico. Foi empurrada para ter o seu próprio escritório. E agora, nossa equipe já está com mais de 7 pessoas. Mais de 7 pessoas. Superou, porque lá no acho que a gente tem... Lá no escritório 6. somos 6, comigo 7. Catarina já me superou, tá vendo? A pupila superando o mestre. Chegando a 7 pessoas. Maravilha. Parabéns. Parabéns. Crescendo. Esperando você para ir lá tomar um cafezinho. Com certeza. Não, A promessa café dívida. Comigo, então, né? Tá me Vamos chamando. lá tomar um café. Tem cappuccino, chocolate Perfeito. quente. Vocês escolhem. Eu não bebo café, mas Lucas, ele é um sommelier de café, porque agora eu não sei qual é o nome agora para quem é sommelier de café. Inclusive, a primeira cafeteira foi comprada por minha causa no escritório. Foi. Vou contar essa história. Lá no escritório, eu não bebo café. Então, 17 anos advogando lá. Eu nunca pensei nisso da questão de ter a cafeteira ali. E até porque os clientes que iam presencialmente no escritório é muito rápido, né? Não ficava tanto tempo. Enfim, e aí a cafeteira a gente comprou justamente porque o Lucas começou a... Tá faltando alguma coisa. Aí Lucas descia do escritório, ia no... Todo dia, numa birosquinha na esquina, daquele café que vende num copo de... Um pingadinho. Pingado, isso. E tem que ser aquele copo de... De bar. De bar mesmo, aquele copo americano. Tradicional. Aquele café, eu acho que deve ter um gosto especial. Eu sempre ia lá aquele tomar o copinho café. americano é essencial. Falei, Lucas, calma aí, a gente vai resolver o seu problema. Inclusive até micro-ondas também. A gente fez quase uma copa lá no início. Foi. Pra gente começar ali o batente. Né? Isso 2022, mas eu fiquei nesse espaço físico do escritório, eu tô ali já tem uns 10 anos, desde 2013 que eu tô ali, né? Já advoguei em outros escritórios também, né? 17 anos já deu para passar muita água embaixo da ponte. E ali sozinha mesmo, assim, autônoma sozinha, sem sociedade, foi desde 2013, isso. 11 anos já, olha isso. E nesses 11 anos...
eu não tinha cafeteira, não tinha micro-ondas, aí nunca chegou lá, aí tem que... Eu já cheguei mudando um pouquinho ali, porque era o meu combustível, para tanto de inicial que tinha, atendimento, tinha que ter um cafezinho para dar um Mas up. normalmente advogado é movido a café. Todo mundo a fala gente que isso. foge padrão. A gente foge padrão. Eu não tomo café, tomo outras coisas que não sejam café. Mas a questão é que a gente foge o padrão, porque já se assusta. Advogado não toma café? Exatamente. Parece que eu tô errada, peraí. É porque já vem daquela frase que advogado não tem vida, tem prazo. Isso é verdade. E aí é um prazo em cima do outro, então normalmente quem está assim, super atarefado tem que ficar movido a café, energético e tudo mais. Você sempre está produzindo muito, aquela questão do workaholic. Exatamente. Só que até um adendo, o Joel J fala sobre isso, né? Quem te deu tanta tarefa? Você tem que saber administrar seu tempo. Não é eu vou fazer de 6 da manhã à meia-noite. Não. Se você conseguir administrar bem o seu tempo, você consegue trabalhar. Eu ouvi uma frase, já até falei dessa pessoa, que ela fala o seguinte: se você trabalha muito, você não tem tempo para ganhar dinheiro. Mas E aí, eu já escutei. Eu falei, tem alguma coisa errada. Realmente, eu tô trabalhando tanto que eu não tô tendo dinheiro. Eu não tenho nem para gastar e nem tempo para conquistar. Porque você fica tão focado em peticionar, em fazer prazo, em fazer tudo, que você não sobra tempo para você captar o cliente. E captar pensar, assim, né? De forma... dar atenção ao seu cliente. Prospectar e pensar no crescimento do escritório. Sim. Mas já que você entrou no tema, que você falou sobre a questão de ganhar o dinheiro, né? Que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. A gente entra na questão... Vamos entrar um pouquinho dentro do que eu gosto de falar bastante, né? Que é o tema da mentoria, advogando para superendividados. O endividamento para você, na tua perspectiva, o que leva hoje o brasileiro a estar endividado, assim, na sua perspectiva? Eu digo muito para os clientes que é a necessidade. A necessidade te leva a ficar endividado. A necessidade é diferente para mim, como para você, como para o Lucas. A necessidade para mim, que não estou passando por nenhum problema emocional, pode ser saúde, pode ser um filho doente, pode ser o carro que deu problema, que é um instrumento de trabalho de uma pessoa da família, ajudar algum parente, ou até mesmo, como a gente fala do funcionário público, o não reajuste salarial, o poder de compra que cai, e aí você tem que suprir esse poder de compra de alguma forma. Então, você acaba tendo que pegar um empréstimo para poder organizar suas contas. E quem está passando por dificuldades emocionais, como acaba usando como válvula de escape, compra, jogos, que hoje em dia... as plataformas... Até falando sobre o Tigrinho, eu falei com a doutora Daniele. Esses bets que tem aí acabam sendo válvula de escape. Para você se distrair, começa com um joguinho que não tem problema, daqui a pouco você já começa a ficar ali que está a sua alegria, e aí você usa como válvula de escape. Então, a ansiedade, o estresse, a depressão, que são doenças do século de agora, né, na nossa atualidade. Então, eu acho que naquele momento é a saída, é a sua necessidade. Não quer dizer que você está certo ou errado, mas para você, naquele momento, era a saída. Era como você via a resolução dos seus problemas naquele empréstimo. E aí você pega o primeiro, já não sobra mais seu salário todo. Então, e a gente não aprende economia na escola, né? Educação financeira não existe. Então, você já não pensa que o seu salário já não vai... Daqui a um ano já não é mais o seu salário todo. Porque Isso. já tem empréstimo. Fração dele. E você já não... Você já tem que pagar... O seu salário já não tem o mesmo poder de compra. Então, tudo isso eu acho que influencia, né? A você entrar na primeira dívida. Seja um empréstimo ou cartão de crédito, que você acaba usando para cobrir... Ou um cheque especial. Ou cheque especial. Você acaba buscando alguma forma. Então, eu digo muito para os clientes para eles não se sentirem culpados. Primeiro ponto. Porque você precisa de ajuda. Você tem que entender que você precisa de ajuda. Quando você está doente, você não procura um médico. Por quê? Porque você não tem capacidade para sair sozinho. Acho muito bonito quando falam assim, vamos estudar finanças. Mas você vai ter capacidade sozinho de fazer cortes? Você não fez até hoje. Exatamente. Se fosse tão fácil falar, é muito fácil. Quando a gente advoga, você advoga em casa própria? Muito raramente, porque envolve emoção, envolve o ego da pessoa. Você vai fazer um erro. A chance de erro é maior. Então, a gente tem que entender o momento que a gente está passando. Peraí, eu preciso que alguém de fora olhe e fale assim, vamos junto? Isso aqui corta, isso aqui não corta. E eu, pelo menos, vejo muito no escritório, acredito que vocês também, pessoas que escondem da família.
Então, como é que você vai falar para o seu companheiro que você está naquele quadro? Todos esses pontos. E a gente acaba... Advogado é psicólogo. Então, você acaba falando, olha, a culpa não é sua. Vamos conversar junto com o seu parceiro, porque... Acontece de muitas vezes a gente está em atendimento e o cliente ali está, assim, principalmente se for mulher, vai chorar mais rápido do que o homem. O homem ele já está ali quase chorando, mas normalmente a endividada, né, servidora pública, a mulher, é a que mais está ali, assim, super fragilizada e realmente naquela linha, assim, de desespero. Eu acho que até fragilizado seria, mas quem costuma esconder da família é o homem. O homem ele não quer ver a imagem dele de provedor, de quem gera aquela família abalada. Então, ele normalmente esconde da parceira. No meu caso, lá no escritório, a maioria são as mulheres. Lá no escritório, a maioria são os homens. Você sente que eles têm um receio de falar que ela não pode mais, porque algumas acabam largando a vida para acompanhar o marido, né? O profissional, e aí é aquele salário para 2. Ou para 3, 4, depende de quantos filhos tem. Então, ele fica com aquele receio de falar, olha, vamos ter que cortar custos. Exatamente. Teve um caso no escritório lá, até comentei com a doutora Daniela esses dias, sobre o pós-venda, como funciona. O cliente, a gente conseguiu a limitação para ele, de 30%. Conseguimos readequar, verbou na margem dele no contra-cheque, diligenciamos para ser muito rápido. E ele liga desesperado, informando que já tinha contraído mais 3 empréstimos, que o superendividamento atrasou a vida dele, até o ponto que eu perguntei, como que atrasou? Né? Qual foi a sua atitude perante isso? Contrair novos empréstimos. Ele não tem esse controle, até porque todos os fatores que você falou, sobre ansiedade, sobre aquela necessidade de, num momento específico, pegar o empréstimo, ok. Mas aí vem uma parte também do descontrole por parte do superendividado. Eu acho que alguns e a pontos se tornam doença também. E a oferta do crédito, que é irresponsável. O banco ele só assina ali, puxa no aplicativo e libera o crédito. Aí você falou um ponto muito importante, porque a lei do superendividamento, ela já vem justamente para frear o banco sobre essa oferta de crédito desenfreada. Mas, assim, a AKT, ela falou uma coisa muito, muito certa, muito assertiva, que é, quando um servidor público ou um CLT, que seja, você tem uma remuneração X, eu tenho uma remuneração agora que eu consigo no trabalho que eu estou, ou no emprego público, eu estou ganhando 10 mil todo mês. Mas você entrou para ganhar 10 mil. Aí você fala assim, caramba, Tô ganhando bem. Eu tô ganhando muito bem. Você tinha o quê? Exatamente. Aqui fora essa realidade era outra. Esse 10 mil aqui tá ótimo. Meus filhos vão estudar nesse colégio, eu vou morar nesse apartamento, eu vou ter esse carro, eu vou frequentar esses lugares. Tá ótimo pros 10 mil. Só que ele não repara que uma coisa que a gente não teve, que é educação financeira, ele não sabe sobre inflação. E ele não sabe, assim, conscientemente, ele não tem aquela consciência de que cada vez tudo tem um reajuste, plano de saúde reajusta, alimentação reajusta, colégio dos filhos reajusta, tudo vai reajustar, o condomínio dele, o financiamento do imóvel vai reajustar. Nada vai ficar mais barato. Nada vai ficar mais barato, tudo vai ficar mais caro. Financiamento não, porque no caso, se for fixo, né? Mas tudo vai ter um reajuste, o custo de vida dele não vai ser mais dos 10 mil, e isso não é de um mês para o outro, isso é no decorrer dos anos. Então, para que ele mantenha o mesmo padrão que ele tinha, ele vai ter que colocar mais dinheiro. Só que uma coisa não reajustou, o salário. Fora que o funcionário público, normalmente ele não consegue fazer os bicos para um plus. Porque ele não ganha hora extra, mas ele trabalha com hora extra. No caso do policial militar, a questão do RAIS. Ele sempre tenta ali, mas o que ele já ganha já é para cobrir a dívida. Não, então é no 0 a 0. Ele não pensa o seguinte, eu vou ficar doente, porque eu trabalho tanto... Exatamente. Que uma hora o meu corpo vai pedir socorro. Não vai aguentar. Você trabalha para cobrir a dívida. Aí você paga errado. Eu sempre falo para o cliente assim, pagou errado, paga 2 vezes. Você escolheu a dívida errada para pagar. Era tão mais fácil negociar a sua dívida se você tivesse escolhido a certa. Exatamente. Mas eu conversei com fulano... Ou eu vi no Google. Tem um primo que faz. Ele falou pra mim que era só ir no Serasa e escolher
o que dava no meu valor e eu fui lá e paguei. Aí é outra questão. Você ter estratégia, procurar uma advocacia especializada ali na defesa do consumidor bancário para você ter uma estratégia do que você pode pagar, do que você não pode pagar. Porque até na hora de dever... momento, você tem que saber para quem tu... Exatamente. Na minha visão, acho que o primeiro ponto a ser observado é qual empréstimo ou qual operação de crédito tem uma garantia real. Acho que nessa você vai ter que focar mais. Deu um carro como garantia. Foca nessa. O que não tem garantia, a gente tenta trabalhar com o provisionamento ou alguma estratégia dentro do superendividamento. Eu acho que também depende do valor da dívida. Depois, o segundo ponto já é o valor da dívida. Mas o banco tal negocia, o banco tal... Tá, mas qual é o valor da dívida? Porque se a dívida for alta, desculpa, mas um banco melhor de negociar, você vai ter que ter um valor relativamente bom para negociar. Da onde você vai tirar esse valor bom? E dependendo do quanto você está devendo também, empréstimo. né, Catê? Vai no gerente, vai voltando no gerente, aí você pega empréstimo para pagar empréstimo, vai ficar, cada vez você vai assinando uma confissão de dívida que vai ficando aí vai ter uma cada hora vez que o maior. gerente vai falar para você assim, não posso fazer mais nada. Eu sempre te ajudei. Eu já te ajudei a te endividar, não tem mais como. É que eu já endividei você tanto que agora nem um banco quer mais. Eu até gostaria, porque eu ganho um bônusinho se eu te der uma... Mas sempre um troquinho de R$2.000 que ele... pega essa dívida aqui, a gente vai comprar. Te tira do sufoco, mas com 2.000 você paga o quê? Nada. Nem seu cartão de crédito. Porque provavelmente o cartão de crédito dele já foi usado como salário. Não, e é muito interessante que às vezes você vê assim, o pessoal comentando... só deixar passar 5 anos que prescreve. Só que, gente, a gente está falando de dívidas que você será executado. Claro. Que o banco não vai deixar passar 5 anos e prescrever. Então, muita gente tem esse senso comum. Porque, lógico, a maioria dos brasileiros tem crédito que é baixo. Tem cartão de R$1.000, R$2.000 o limite. Só que existe digamos assim, outro nível de endividamento que a gente está falando de quem ontem mesmo a gente distribuiu um processo que o passivo do cliente, né, o que ainda tem que pagar para o banco, é mais de R$800 mil. Tem um de 1 milhão. Não, esse foi ontem, porque a gente... o nosso... A gente se assusta, porque assim, quando a gente olha... Pessoa como física, e por quê? Como chegou nesse nível? A gente não... Comprou uma Lamborghini? Se você perguntar para o cliente qual foi o fruto desse... Porque se você endividou... Não tem. Gerou emprego, investiu... Não tem patrimônio. Você fez algo útil com aquele dinheiro? Não, é porque eu peguei o primeiro, depois tive que pegar o segundo. Refinanciou. Refinanciou 3 vezes aquele. Refinanciou, foi refinanciando. E aí virou uma bola de neve. Outra situação é que agora, também como a doutora Daniele observou, a ação de cobrança ela vem sido manejada com valores bem menores. 20 mil, antigamente era 25, 20, 30. 5 mil, já vi execução de 5 mil. Eu tenho de 10 que eu estou eu apresentando defesa. Falei com você no almoço, 10 mil. E assim, e tu fala assim, cartão de crédito não cobra. Tá bom. É o que eu mais tenho visto no escritório, ação de cobrança no cartão de crédito. Quando chegar na sua casa, você fala para quem disse que não cobra? Liga para ele e fala para ele, olha, mas não cobrava, tá aqui. É igual, não se bloqueia salário. Tá bom. Salário é impenhorável. Uhum. Até peticionar para pedir o desbloqueio, se for o caso, já está travado há um tempo. Tu já ficou um mês sem salário. Quem vai alimentar seu filho? Por mim, você pode ficar sem pagar. Mas eu não vou na sua casa alimentar seu filho. Verdade. Você vai arrumar dinheiro da onde? Porque normalmente quem se endivida é aquele que ajuda todo mundo. Mas quando você precisa, ninguém tem para te ajudar. Aquele amigo que emprestou o cartão. Principalmente se for servidor público. Ele chama para ele a responsabilidade do eu sou provedor e eu sou a segurança de toda a minha família. Eu tenho salário fixo, então eu posso segurar... Eu posso pegar um consignado aqui, outro, aí quando vê já está no quarto. Sim. Aí quem falou que arcaria com a parcela, já não chega eu... nem no consignado. Primeiro é o cartão de crédito. Eu vou fazer uma comprinha aqui... esse mês eu não tenho, não. Mas eu não posso ligar pro cartão de crédito e falar que esse mês você não tem. Então, peraí, deixa eu tirar do meu salário. Aí você começa a cobrir. Daqui a pouco você já não tem mais nada. Infelizmente. Mas uma das coisas que eu acho mais interessantes na lei do superendividamento, voltando pro assunto, é como a gente já fazia isso, só que agora pro consumidor. Por exemplo, você já atuava dessa forma, sim, né? Sim, porque o que acontece... a lei do superendividamento... É algo novo, vamos falar assim. É uma lei nova. Só que a tese, ela é antiga. Então, você pega lá... Eu tenho um livro da minha pós-graduação, lá de 2007,
Cláudia Lima Marques. Cláudia Lima Marques falando o seguinte, já pontuando o superendividamento do consumidor como um problema, assim, que ia se agravar no Brasil. E o ápice, acho que foi a pandemia, né? Porque as pessoas sem salário tiveram que tirar de algum lugar. Exatamente. 90% servidor público, porque tinha margem para poder trabalhar. E também ele era o único que estava com salário. E tinha de onde tirar. Exatamente. E aí, o que você tem? Você tem tese de superendividamento, que começou na França, e tem uma lei na França, eu não cheguei a ler porque não sei francês, mas tem uma lei específica na França. Na França, superendividamento é perdão total da dívida. Portugal também é feito uma outra forma, né? Aqui, a gente está falando de repactuar a dívida daquele consumidor endividado. Vamos chamar todos os seus credores, vamos apresentar um plano de pagamento. Até porque eu acho que, assim, nem todo mundo que está endividado quer estar endividado. E a pessoa que é honesta, que é certinha, ela não quer ver seu nome negativado. Tem muita gente que fala assim, 5 anos, deixa lá, deixa dormindo. 5 anos demora, é muito tempo. Mas tem clientes que são certos. Esse medo de ter o nome negativado é que faz o banco lucrar. Sim, mas uma hora tu vai entrar. Por quê? Porque o consumidor, como você falou, assim, eu tenho muitos clientes que são assim extremamente assim íntegros, que têm vergonha de agora estar devendo e tudo mais. Eu falo, calma, a culpa não é sua, tá? Isso aí, você foi assim vítima de toda uma estratégia de marketing, toda uma estratégia de vendas que o banco tem, o gerente tem, fato. Só que acontece, como a pessoa tem medo e vergonha e tipo, meu nome nunca foi para SPC por Serasa, porque eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, que o nome é a única coisa que a gente tem. Só que a gente não está falando de nome SPC e Serasa. Quando a nossa avó, nosso pai, nossa mãe falaram de preservar o nosso nome, é da gente ter integridade. Ser honesto. Ser honesto. Verdadeiro. Exatamente. E aí, quando você acaba endividando com esse medo de meu nome não pode ir para SPC por Serasa, você vai lá e deixa eu vir aqui assinar uma confissão de dívida e refinanciar a dívida. Quando você vê, e o banco adora fazer isso, é juntar cheque especial, dívida de empréstimo pessoal, dívida de cartão num só. E aí uma dívida que era 50 mil, ela vira facilmente por baixo 150 mil. E até revisional fica inviável, porque você vai ter que gastar muito para um profissional analisar aquele contrato. Porque e você não tem acesso. Como seu cheque especial chegou naquele ponto? Você não guarda extrato bancário. Então, como é que um especialista vai pegar o seu documento e vai saber como você chegou naquela dívida? Se torna um montante tão volumoso que você não sabe para onde vai. E ainda tem os funcionários públicos que não querem, né? As pessoas que não querem realmente ter o nome sujo. Como você falou, meu pai me ensinou que o meu nome é a única coisa que eu tenho, então não vou sujar. E também aqueles que precisam do nome limpo, porque a profissão exige. Você exercendo o cargo de confiança, você não pode ter nome sujo. Porque a pesquisa é constante. Então, como é que vai ser feito isso? Exatamente. Eu tive 2 clientes, não de superendividamento, mas de problemas bancários, que foi ele oficial da Marinha, e ele fazia os leilões, contratava as empresas. Então, como ele fazia essa questão de leilão, contratava lá quem vai prestar serviço para a Marinha, ele não podia ter. E aí, o que aconteceu? Ele abriu uma conta para fazer um financiamento, como alguns bancos fazem. Você tem que ter uma conta aqui, para o seu financiamento ser aqui, e vai debitar dessa conta. Enfim, ele abriu essa conta no banco e terminou o financiamento. Ele, na cabeça dele, encerrou a conta. Antigamente, hoje, se você deixar uma conta lá sem nada parada, ela vai encerrar. Antes não tinha uma resolução. Ela continuava rendendo ali ao ponto de ficar uma dívida milionária negativa. Exatamente, tarifa bancária milionária negativa. O banco te dá um crédito negativo. E até eles aumentavam taxa de manutenção de conta. Eles aumentavam a tarifa quanto menos dinheiro você tivesse. Porque eles estão movimentando uma tarifa que não está trazendo rendimento. Exatamente. Né? Aí, no caso dele, a gente ingressou com a ação, com uma ação judicial justamente para retirar o nome dele. A gente pediu tutela, porque, enfim, tinha isso tudo e a gente conseguiu o êxito, né? Então, foi um caso, foi esse. E eu falei que foram 2, né? No caso. O segundo caso, com relação à tarifa... Não, tarifa bancária não. Não ter o nome sujo, porque exerce cargo ou função. A atividade de confiança, exatamente. Outra cliente nossa, ela trabalha no consulado americano aqui no Rio de Janeiro. E ela não sabia... Assim, eles fazem consulado americano, eles fazem pesquisa. Eu não sabia disso.
que o próprio consulado, com o brasileiro que trabalha lá dentro, eles fazem, além de pesquisa para saber se está respondendo processo criminal, eles fazem pesquisa para saber se você está devendo. Eu nem sabia disso. Mas para você ser, por exemplo, da educação, diretor de hospital, diretor de escola... Também faz. Você tem que apresentar uma lista de não estar respondendo. Só que nisso, quando você puxa, vem a lista de protestos. Porque muitos bancos não só negativam, como protestam, né? Que hoje é muito mais efetivo você protestar do que você negativar. Exatamente. Então, eles acabam protestando. E aí... Aí aparece. Aí dessa cliente, a gente descobriu que tinha uma dívida no Banco do Brasil. E aí foi fraude mesmo. Usaram um documento dela falso até. E ela tinha bastante crédito, enfim, pegaram cartão de crédito, estouraram, fizeram isso tudo. Ela só descobriu porque eles chamam sempre lá dentro, fica chamando nos funcionários para dar o feedback, e fala assim, olha, você tem que resolver aquele probleminha lá com aquela dívida. Lembrando que você dívida? Aí eles falaram, então, ela, não tem. Aí foi que ela pesquisou. Então, foram 2 processos, assim, que eu me recordo agora de pessoas que realmente foram negativadas indevidamente. Mas o que leva aí a pessoa a endividar imagina que eles, nessa função, o nome realmente tivesse sido negativado por algo que eles deixaram de pagar. Sim. Eles não iam nem chegar nesse ponto, porque eles iam logo procurar o gerente para falar onde que eu assino para triplicar minha dívida, mas para que meu nome fique limpo. Não, eles acabam aceitando porque ou é isso, ou o cargo de confiança já aumenta o seu salário. Então, você acha que... Acha não, tem certeza, né? Se você não continuar recebendo aquele valor, vai piorar a sua situação. Porque se com o cargo de confiança, seu salário já não dá, imagina sem ele. Não, outro ponto sobre o valor que ganha, o adicional com o cargo de confiança, é a questão também da pessoa não saber manter um padrão de vida abaixo do que ela ganha. Isso eu aprendi à época que eu estava lá no escritório com a doutora Daniela. Sempre massificava esse ponto. A pessoa ganha 20 e gasta 30. Chega no final do mês e fala, o que eu faço agora? Mas isso é algo pessoal meu. Isso é uma filosofia de vida que eu tenho. Eu vivo 1, 2 degraus abaixo do que eu posso viver. Sempre. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça. E outra coisa que, tipo, se eu vejo um bem material que eu quero muito, desejo muito, eu uso um mantra que é não emociona, não emociona, não emociona. Porque o ato de comprar, o ato da gente adquirir... É prazeroso. Isso. Libera uma grande dose de dopamina. Exatamente. É emocional. A compra é emocional. E a gente fala pro cliente, a gente te entende. A gente te entende. A gente se segura também. Exatamente. Então, assim, o ato da compra, da contratação... é emocional, tudo é emocional, gente. Se você fala assim, não, ninguém... nunca usaram técnica de marketing comigo. Se você é casado, se você é casada, usaram técnica de venda com você. Pra comprar aliança no dia. Não, técnica de venda de conquista. A conquista, exatamente. Conquista. A conquista é uma venda. Você é a melhor pessoa do mundo durante o relacionamento. Eu te amo, não tem ninguém. Eu não existe ninguém além de você. Divórcio. Ela é a pior pessoa do mundo. Mas você não sabia disso antes de casar? Não. A perspectiva mudou. Muda, sempre é no final que descobre. Exatamente. Mas uma questão também da venda ser tanto emocional é que se o lead chegar no seu escritório e você demorar a atendê-lo, ele vai embora. Porque ele está naquela vontade de resolver de imediato. Se não responder em 1 minuto, sumiu, foi embora. Foi embora. Não, e fala, você não me dá atenção. Lá no escritório, eu falei, a gente manda mensagem mensal pro cliente do andamento. E quando tem alguma coisa antes, a gente informa. Eu informei semana passada. Não teve nada relevante. Não, mas você não me dá atenção. A gente tenta, a gente faz de tudo para ser o mais rápido possível. Mas tem decisão que nem publicou. Exatamente. Você sabe porque você acessa o processo todos os dias. E o nosso prazo só vai contar com a publicação. Então, é quando a gente vai começar a falar assim, peraí, vamos lá, vamos traçar a estratégia, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu entendo a ansiedade do cliente, eu entendo que ele vê aquele processo como a solução da vida dele, mas nós também vemos. Tanto que a gente sabe cada caso de cliente. Superendividamento, a Dani me ensinou uma coisa que a Dani vai entender agora o que eu vou falar. Quando a gente estava falando sobre produtos, a Dani falou assim para mim, na primeira aula, superendividamento não é escala, é qualidade. E eu aplico isso até hoje no escritório. Não trabalho com preço padrão. Cada caso é um caso. Cada petição é uma petição. Eu sei o que é cada caso de cada cliente. Então, se eu sei qual é o seu problema,
Até porque na hora da audiência eu tenho que saber o que você viveu, porque a gente é representante do cliente. Então, na hora da audiência, eu tenho que estar investida do cliente em mim. Ficar com a mesma indignação dele. Logo, na hora que eu vou fazer sua peça, eu também sei. Então, eu entendo a ansiedade, eu entendo o nervosismo, entendo tudo isso, mas é entender também que a gente estudou muito para chegar Exatamente. onde a gente está, né? Eu costumo falar lá no escritório, assim, principalmente para os nossos clientes, que você não se endividou do dia para a noite. Você não foi dormir ontem, dia 8, terça-feira. Você não foi dormir ontem, dia 8, terça-feira. Você não foi dormir lá, nossa, minha conta está no azul, eu tenho uma reserva de emergência, está tudo em dia. Vou só escolher agora como é que eu vou fazer. Com passivo bancário de 2 milhões. Hoje, dia 9, você acordou endividado. Não foi assim. Então, eu falo, você se endividou, demorou anos. Foi um processo. Foi um processo. Adivinha, sair das dívidas também vai ser um processo, vai demorar anos, até não porque... anos, mas meses. Porque o superendividamento é uma lei que é relativamente rápida. Muito. E a audiência... Nossa, outros... a audiência conciliatória, assim, primeiro, se você abrir o e-mail do escritório, você vai ver lá, todo dia, proposta de acordo. Todo dia, proposta de acordo. Não quer dizer que seja vantajosa. Exatamente. É isso que o cliente tem que entender. Mas não Outro ponto... Aí que você entra da questão. Nós tem temos algumas. Que entender quais são as vantajosas ou não. Tem algumas que são extremamente vantajosas para pagar à vista, com desconto de até 90% da dívida. Adivinha? O meu cliente, a maioria, não tem. Então, quando fecha o contrato agora lá do escritório, a gente já orienta da seguinte forma: faça um provisionamento. Guarde uma caixinha que seja, põe no colchão, mas comece a guardar um valor para a gente conseguir fazer um bom acordo. Sabe o que eu fiz no escritório e eu gostei? Eu vi que está funcionando? É o seguinte, você vai criar Quais bancos você tem? Ele me fala. Eu escolho um banco aleatório, digital. Você vai criar uma conta nesse banco e não vai mexer nele. E de 3 em 3 meses eu vou perguntar quanto tem nele. Eu vou ser sua mãe. Pronto. Quanto tem ali? Você vai guardar pelo menos 10% do quanto você ganha. E 13º e férias não foi feito para gastar. exatamente. Eles já esperam para você que tá endividado, eu vou pagar uma dívida, vou comprar isso. Você vai pegar pelo menos de 50% a 100% do 13º e das férias. Vai ser todo revertido para essa conta. Ah, doutora, mas mesmo assim eu não vou ter o dinheiro, tá? Você não vai ter o dinheiro esse ano, porque tu já até vendeu o seu 13º. Mas no ano que vem, nada é rápido. Daqui a um ano, você vai ter esse dinheiro. Exatamente. E aí, uma dívida que é muito grande, talvez a gente consiga um desconto bem interessante. Exatamente. Então, eu estou fazendo dessa forma e tem funcionado. Pedindo para o cliente... Vou copiar. Abrir uma conta de um banco digital que ele não tenha. E nessa conta, ele vai depositando pelo menos 10%, o quanto ele conseguir guardar naquele mês. Se teve redução com a liminar... Porque a gente sabe que nem todos os casos a gente consegue, né? Porque depende muito da cabeça do juiz. Mas se teve redução da liminar, ele vai me prometer que vai guardar pelo menos 50% do que ele teve de volta. Perfeito. E aí ele vai botando lá. Uma forma de se capitalizar. Perfeito. Eu faço isso também quando a gente usa a resolução 4790 do Bacen, que é justamente, a gente fala para o cliente, orienta. Olha só, primeira coisa que eu sempre deixo claro para o meu cliente. Entre o meu cliente comer e pagar banco, comer. Não tenha dúvida, porque o banco está muito bem, obrigado. Né? Então, eu vou falar... O que é uma dívida para você que já está todo negativado? Exatamente. Então, eu falo... Não vai ter como resolver com uma só. Então, usando a resolução 4790 do Banco Central, ou seja, você consegue o endividado ir lá e falar assim, olha, eu não quero que... Tire, por favor, do débito automático esse empréstimo pessoal e esse cartão de crédito que tá saindo daqui. Então, qualquer dívida que seja em débito automático, aí o banco é obrigado a não debitar mais. Justamente. Aí ele pega esse valor que não é para gastar, mas começa a provisionar, banco que não guardar. está seguindo agora, tá? Aí, parou. Parou de seguir. E aí, agora eu estou fazendo ações de dano moral. Aí eu ainda consigo dinheiro extra. Isso é ótimo. Pro cliente. Eu já falei isso pro cliente também. Se tem um protocolo... Aquele vermelhinho. Que tem da Sadia. Sei, meio reluzente, assim. Pegando fogo. Assim. Ele cismou que não vai cumprir. Não cismou não. Ele manda um e-mail para você dizendo que ele precisa de mais tempo.
O cliente precisa também de um tempo rápido para resolver. Aí você fala assim, tá, era 2 dias, eu dou 7 dias, eu ainda sou legal com o banco. Não tá cumprindo. Vai ter um jeito de resolver isso rápido que eu consegui no escritório. Aí agora eu vou... falando que vai fazer uma manifestação no Bacen. Não, tá bom, doutor. Foi pela notificação do Bacen. É mesmo assim, tem banco... Foi a notificação do Bacen que ele mandou. Eu gosto de falar direto com o gerente, porque ali eu tenho como responsabilizar. Mas eu mandei, eu tenho print. Aí o que eu vou fazer? Dando moral para cliente. Um dinheirinho extra que vai ainda ajudar ela a pagar as dívidas. Mas Falei, continue, que a gente ainda agradece. Não, mas eu falo isso também pro cliente. Mas se o banco não cumprir. Falou, não tem problema. Se não cumprir, a gente já tem aqui o protocolo, a gente tem aqui toda... Um dos pontos, agora que você falou, um dos pontos mais importantes é esse. Porque a gente está muito acostumado com a ação de perder e ganhar. As pessoas têm muito isso na cabeça. Aí o cliente chega assim e fala, mas se eu perder a ação do superendividamento? Eu falo, o senhor vai ser o primeiro caso do superendividamento que o senhor perde. Porque... não tem como perder. Se você já foi aceito na repactuação, que é logo no início, você vai ter um plano de pagamento. Exatamente. Então, o que é perder para o senhor? Porque as pessoas vão para a justiça com essa ideia. Perder e ganhar. Já te perguntaram se superendividamento dá dano moral? Quanto eu ganho de volta? Essa é uma pergunta clássica. Aí eu falo, vai dar dano moral. Mas aí o senhor quer revisional. Exatamente. Ou vem um cliente e fala assim, não, porque eu tenho um amigo... Sempre um parente que estudou direito, que falou que tem uma lei que consegue reduzir para 30% os meus consignados. Eu falo, tem, mas eu conheço uma bem mais vantajosa. Não, mas eu quero essa. Eu falo, vamos sentar e conversar? Exatamente. E aí você desenha para o cliente e mostra. Porque, às vezes, que é a limitação de desconto. Eu usei muito limitação de desconto, sim, só que a gente não tinha superendividamento. Aí você tinha que fazer igual fazia com o banco. Capital de giro, né? Empresa, quando você faz para a empresa, a gente usa a mesma estratégia de provisionamento. Pega as dívidas e negocia. É a mesma estratégia que a gente faz agora para o consumidor. A questão é que a técnica que a gente já usava para a pessoa jurídica, agora ela é aplicada para a pessoa física. E o melhor, eu acho que por um meio judicial que te dá uma segurança, porque você vai ter direito ao superendividamento. Exatamente. Você não tem de onde tirar dinheiro. Outra questão que até eu vejo, não só quem está superendividado, cliente do escritório, como também advogados, que eu recebo muito direct de dúvidas de advogados. É justamente, mas é sentença. Eu falo, gente, eu não quero sentença. Eu quero diminuir sua dívida. Eu quero um acordo com o teu credor. É isso que a gente está buscando. E outra dúvida muito recorrente é, você tem 10, 15 credores. Um fez acordo e o resto não quis fazer acordo. O que vai acontecer? Então, tem muita gente que acredita que se o acordo não for todos os credores, não vai poder ser feito. Não, gente, um acordo para aquele credor. E, às vezes, eu tenho num credor alguns contratos. A gente consegue negociar alguns contratos. Quando é consignado, não. Ele não vai oferecer acordo. Porque está debitando lá, então ele não oferece. Enquanto não for interessante. Exatamente. E outros não. Porque, assim, o banco ele faz acordo, principalmente com quem está inadimplente. Mas quando a gente entrar dentro do plano de pagamento e ele vê que ele vai demorar 5 anos para receber aquele crédito consignado, que seria em 3, ele fala, vamos sentar para conversar? Exatamente. E aí o dinheiro que está guardado lá não é para o pessoal. Porque o empréstimo pessoal eu negocio a hora que você quiser. Não tem garantia, se não tiver garantia. Mas o consignado, exatamente. Entrou no plano de pagamento, tem que ter dinheiro para negociar o consignado. Para diminuir os descontos. Então, eu acho que assim, a lei ela veio muito mais para trazer mais celeridade, mais organização, beneficiar uma ajuda. Beneficiar o consumidor. É um freio para a instituição financeira. Mas é uma coisa que a gente também. já fazia também para a pessoa jurídica. Só que não tinha uma lei que ajudasse, porque a falência, ela está aí, mas é a última... No Rio de Janeiro era simulado. A súmula 205, se eu não me engano, já tratava a questão dessa limitação. Só que não tinha a lei para dizer como seria. Mas a limitação mas aí seria a limitação do que está na sua folha. Então, agora, você consegue... Porque tem cliente... Você engloba tudo ali agora. Isso. Mas o cliente não se preocupava, né? Eu estou devendo
a lojinha tal, a lojinha Y, cartão de crédito X. Aí você falava assim, mas doutor, eu quero incluir isso. Não pode. Agora... O que eu usei com a tese do superendividamento para quem não é servidor público, que foi para a esposa do meu tio, beijo, tia Andréia. Eu uso a sentença dela bastante, que foi um processo de 2013. Ela é CLT. Então, tinha muita gente que achava que limitação de descontos era só para quem é servidor público. Aí, que entra? Gente, quem é advogado? Advogado, você tem que criar tese. Entenda, a gente está aqui para criar tese. Então, a gente tem que pegar a lei, adaptar ela. Você não precisava fazer faculdade? Exatamente. O que eu fiz no processo dela? Ela não tinha contra-cheque comprometido. O que estava acontecendo é que a empresa pagava em um banco, que você era obrigado, muito trabalhador, né? Obrigado a receber naquele banco. E ali o banco pegava tudo. E eles ainda acham que é consignado. E acredito que é o mesmo banco vermelhinho que você falou. Eu tenho empréstimo consignado. Isso. Mas como você tem empréstimo consignado? Ele desconta na minha conta quando o salário cai. Então, ele não é. Exatamente. Tá então, ela tinha um comprometimento da renda dela ali, não era no contra-cheque, era justamente... Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu tenho que convencer o juiz de pegar essa tese aqui de limitação de desconto de servidor público e aplicar para uma pessoa que é um seletista, né? Ali, o consumidor seletista. Então, assim, a gente acaba usando outras legislações como... Análogo. Exatamente. Você vai encaixando. Justamente nesse caso, eles aplicam por analogia. E o juiz aplicou. E aí o que aconteceu? Quando teve a sentença aplicando, aí o Santander chamou para conversar. Não, vou fazer aqui um acordo. Porque ele viu como é que eu vou... Vou ter um prejuízo aqui, vamos lá. Exatamente. Mas o que eu acho mais interessante, como a gente fala muito de hot seat, da mentoria, ou até mesmo network, quando a gente marca os almoço, janta, o que eu acho mais interessante é essa troca. Porque quando a gente troca entendimentos e tudo, a gente vê como está entendendo cada tribunal, cada juiz, porque é muito mais fácil advogar para um local menor, onde tem um fórum com 5 varas. Um entendimento Aqui específico. no Rio de Janeiro é muito grande. Tanto que advogado de fora sofre, a gente sabe que sofre, para advogar aqui dentro do Rio de Janeiro. Primeiro, começando pela parte da regionalização. Qual é o fórum competente? Já começa por esse pequeno detalhe. Segundo, são as custas processuais. As custas que já não ajudam. E para fazer as custas, se a gente que trabalha aqui já é meio complicado, então imagina quem vem de fora. E os sistemas que estão trocando, que é uma beleza. Cada ano é um sistema novo. Exatamente. Muda o ano, muda o EPROC. Já começou, o EPROC. Mudou o sistema, mudou o ano, mudou o sistema. Então, eu acho Fui surpreendida essa semana. Saí de férias, voltei. Opa, EPROC agora, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Já começou a instauração, mas os processos ainda estão sendo distribuídos no PJE. Particularmente, eu não gosto do EPROC. Também não, mas para prazo, para gente que eu trabalha... Eu prefiro, para prazo é muito melhor para controlar. Porque o sistema, ele conta sozinho. Então, para gente que, por exemplo, em prol do endividado, que precisa que o processo seja mais célere, vai ser melhor. Mas a questão de visualização... O layout, eu gosto de layout. O layout Design. do PJE. Até porque o resto do Brasil está no PJE, né? É como se a gente estivesse voltando alguns tempos. Eu tive uma resistência para ir para o PJE. Eu trabalhei 5 anos no tribunal e era tudo DCP. Então era muito mais... Eu já estava acostumado. 5 anos, quando mudou para o PJE, eu falei, meu Deus. Agora eu prefiro o PJE do que o antigo. Mas para você se acostumar com o PJE é mais fácil. É intuitivo. Sim, sim. Não, e é muito louco quando a gente advoga o Brasil todo, e graças a Deus o escritório está em todos os estados do Brasil, você tem ESAGES, você tem Tucujures, você tem sistemas... O do Paraná, o do Paraná é Projude, Projude. Meu Deus. Só Deus. Ontem estava fora do ar. Tem que entrar com um autenticador de 2 fatores ainda, CPF... Token, para quê? Você só precisa de login e senha. E aí... Ontem, a gente tentando peticionar, o sistema fora do ar. Gente. Aí o dia inteiro, não é assim. Aí você distribui um processo lá, o processo é sem número. Eu falo, gente, eu voltei. Aí você vai peticionar. Como assim? Aí a gente estava fazendo uma execução, né? Uma defesa lá de um cliente do Paraná, por delegado. Ganha bem, mas ganha bem. Quanto mais você ganha, maior é o seu gasto. Sim. Foi o que a gente falou. Então, a defesa de execução que a gente estava fazendo, eu tinha que juntar o número do processo dentro da defesa de execução. O cliente contrata faltando 2 dias para acabar o prazo, como é que faz? Não faz. Difícil. Aí, eu juntei o print... da distribuição do processo. Porque o Projude, ele não dá número. Ele só vem a numeração depois.
Então, pra gente que é advogado... Depois que é autuado o processo que gera... 2 dias, 3 dias depois. Ele vai pensar assim, já vai pensar, vou fazer um sistema aqui para esse tribunal, como é que eu posso prejudicar a vida do advogado? Como é que eu posso deixar esse advogado aqui? Muito tranquilo. Chega mensagem no WhatsApp falando assim, olha, doutor, tá faltando isso, doutor, tá faltando aquilo. Eles falam, acha até que é golpe. Ué, cartório me mandando mensagem? Vou bloquear, porque é golpe, com certeza. A chance de ser golpe é Não fui intimado desse prazo. Exatamente. Então, assim, acaba que a gente tem, né, na advocacia os desafios dos sistemas. Uma das coisas que eu fiz lá no escritório, assim, que eu gosto muito de tecnologia eu sempre procuro e falo também lá para minha equipe, achou algum software que seja para ajudar, fala aqui que a gente contrata, a gente testa. E aí, eu fui apresentada através de um mentorado meu até, o Diego. Sim. Ele me apresentou o Legal Mail. Você falou. E eu estava falando, a gente tem muita dificuldade, que tem alguns tribunais que o sistema da segunda instância, você vai protocolizar ali um agravo, que a gente não conseguiu uma liminar para limitar descontos, você precisa agravar daquela decisão. Cadê? Onde que é? É PJE. Mas a segunda instância não é PJE. É um sistema do tribunal individual que a gente não conseguia acessar. Que esse Fora que você tem que fazer cadastro, tudo para poder acessar aquele sistema. Exatamente. Aí o que acontece? O que o Legal Mail faz? O cadastro tem que fazer. Lógico, você tem que fazer o cadastro. Só que é um sistema que você usa a plataforma deles. Por exemplo, você ficou lá tentando Projude Paraná ontem o dia todo. Quem ia ficar fazendo isso não é o seu colaborador, o advogado que trabalha lá para você. É o sistema. A Luísa vai reclamar comigo depois dessa, que ela ficou o dia inteiro lá tentando. Você está entendendo? Porque, assim, e os outros processos que precisam que a Luísa trabalhe lá nos outros processos para dar andamento? Sim. Então, você acaba perdendo muito tempo com uma coisa que uma máquina poderia estar fazendo. Nosso tempo é dinheiro, né? Isso... Mas, voltando no negócio do network... Literalmente dinheiro, porque a gente trabalha com dívida dos clientes. Mas eu acho que, assim, o network ele é bom por isso. Você tá dentro de um grupo de troca, de conversa, facilita. Fora vocês... A Dani até fala, fui ver a petição da Caterine quando eu abro lá, uma decisão recente. Foi. Minha! Foi, eu achei muito legal. Paradigmas. Porque a gente tem na minha mentoria advogando para superendividados. Sentenças. Isso. A gente tem um grupo do WhatsApp. E eu já mando lá dentro. Acabou de sair uma sentença. Eu falo assim, gente, você tem essa frechinha, pá. E mando. Aí, nos stories da Catarina, eu tô vendo que ela colocou lá a sentença no corpo do processo ali, sim, como jurisprudência. Falei, mas, gente, a gente mesmo aqui do escritório, a gente não tá usando as nossas sentenças como jurisprudência. Eu falei, preciso de uma jurisprudência para esse... Eu acho que a Dani botou uma jurisprudência para esse tribunal. Esses dias. Fui lá e falei, tem. Pronto. Vou usar o da Dani. Porque, assim, é o que eu falo até no superajudamento, a gente muitas vezes faz acordo. Exatamente. Então, a gente não vai ter acesso à sentença em si. Você não vai ficar entrando no tribunal e procurando todos os processos de superajudamento. Você não tem nem tempo para isso. Então, acaba que a gente dificulta. Aí estão ligando, é cliente ligando. Aí. O cliente ligando. E aí, o que acontece? Acaba que dificulta. Então, o que eu falo? Nesses grupos, como a gente faz muita troca, a Dani botou recente uma jurisprudência. Se eu duvidar, era até a mesma vara. Então, para facilitar o entendimento, nós temos para criar tese, sim. Mas também um ajudar o outro. Eu acho que a advocacia evoluiu muito nesse ponto, né? Da gente conseguir se ajudar, da gente ser mais parceiro. Eu acho que o advogado que tem esse pensamento da parceria, esses crescem, prosperam. Você não cresce sozinho. Exatamente. Quem cresce sozinho demora mais. Muito mais. Outra coisa, a maré não sobe para um barco só. Isso, sim, eu tenho, sim, para a vida. E outra coisa que eu aprendi, a filosofia de vida minha, o Lucas sabe, eu sempre falo, quem não vive para servir, não serve para viver. E aqui eu tenho que transbordar na vida das pessoas. Então, assim, eu fico muito, muito, assim, feliz quando eu vejo, Catarine, que está aplicando superendividamento, está fazendo diferença para os clientes dela, está fazendo diferença também para a vida dela. E, assim, Catarine, Alana, você estava com a gente. Alana, você almoçou, você conheceu a Alana também? Escritório recente, não foi? É isso. E ela pegou e ela pôde falar o seguinte, ela falou assim, o que ela está gerando de resultado para os clientes, lógico que a gente, como advogado, a gente tem retorno financeiro, porque se eu estou gerando
uma redução da dívida para aquele cliente nosso, aquele cliente remunera a gente. Mas eu acho que o mais importante é a mudança na vida. Sim. Eu vejo muito isso nos meninos que trabalham comigo. Eu chamo de meninos porque tem homens juntos. Mas a equipe lá, eles falam muito essa questão do superendividamento. Eles veem o quanto eles podem ajudar. E eu acho que isso motiva eles a fazer hora extra, mesmo sem eu pedir, a querer fazer de casa um agravo, querer fazer uma petição. Porque eles, como é um atendimento personalíssimo, ou seja, você se toca com a história daquele cliente, então o Matheus fala, fulano está precisando, ela tem que ver logo, vamos ver, vamos fazer a tabela antes, vamos ver isso, como a gente pode ajudar. A notificação não surgiu o efeito, vamos entrar com a ação? Não. Vamos tentar mais uma vez? Deixa que eu ligo para o banco. Então, assim, eu acho que isso, como o nosso escritório daqui, somos focados em superendividamento, então a gente já sabe o caminho e a gente se toca mais com aquela questão, né? Porque o financeiro está muito ligado ao emocional. Muito. E você não ajuda só uma pessoa, você ajuda uma família. Exatamente. Então, você vê a transformação tão rápida. Porque antes eu fazia direito de família, fazia consumidor, porque eu já fui sócia de outro escritório. O nicho protege. Eu fazia direito de família. Respeito muito quem faz. Lá eu era empresarial. Inclusive, tem amigos. Lá eu era empresarial / família, nesse outro escritório. Eu era sócia do escritório e tudo. E tomava conta dessa parte do escritório. Saí de lá, porque eu fiquei muito grande para o escritório. Continuam sendo amigos meus, ainda trocamos clientes, mas eu fiquei grande demais para aquele escritório. Acaba que acontece isso, né? Chega um momento que é um outro nível, que você tem que procurar outro. Você está vivendo outra fase da sua vida. E ocupando espaço, e tá tudo bem. Você precisa de mais espaço para os seus clientes. O superendividamento, eu faço um atendimento físico até, que o cliente ele quer ir até lá ao escritório, os meninos ajudam a pegar a documentação, a fazer isso. E eu sentia muita dificuldade, por isso que eu fiz questão do físico. Porque a gente consegue fazer esse atendimento mais pessoal, né? E quando a gente fala de idoso, ou até a pessoa que está muito nervosa, às vezes é tão simples o documento, mas você já está tão naquela emoção que tudo fica mais difícil. E aí eu acho muito isso, que eu mudei. Continuo ajudando as pessoas, porque família, você sente isso, mas é uma área mais... Dentro do superendividamento, claro que você pega outras áreas ligadas ao bancário, mas eu atuo com consumidor bancário, eu atuo com fraude bancária, golpe, execução, Pix. Não que eu internalize tudo. Eu consigo ter parceiros bancários também que vão me dar suporte nessa área. Mas o bancário, ele é tão grande. A direito bancário é bem grande. O superendividamento, ele te abre várias portas. Porque ele é um nível... O superendividamento é um subnicho. Vamos lá, dentro do direito, a gente tem direito do consumidor. Dentro do direito do consumidor, você tem direito aeroportuário, você tem direito à saúde, aí você tem bancário. Dentro do bancário, a gente tem um subnicho do superendividamento. Mas tem outros nichos também dentro do bancário. E, assim, eu sempre falo isso na live, não sei se alguém estiver assistindo aí. Chega, o financiamento de veículo não pode entrar. Mas é para você fazer uma revisional para ele. Exatamente. O cliente chega com um caso de não contratar esse empréstimo. Já é um caso de golpe ou fraude. Então, assim, você tem que fazer análise. Você consegue. Você que vai delinear para onde que ele vai seguir. O seu escritório, ele consegue... Até esses dias eu fui para uma audiência criminal. Não, isso eu não faço. Estelionato. Lucas, ligado a bancário. O doutor Paulo Rubim. Tá me vendo aí, com certeza. Então, os próximos, Lucas já sabe. Se tiver qualquer problema criminal, vou ligar para Paulo Rubim. Doutor Paulo Rubim, né? Doutor Paulo Rubim e Anderson Pereira. Os melhores aqui de Nova Iguaçu. Então, Rio de Janeiro e região. Recreio, Barra. Recreio. Então, assim, o bancário, ele te abre tantos pontos que você precisa de suporte para poder abraçar isso. E isso, assim, a gente entrou numa coisa muito, muito interessante, assim, um tema delicado. Ser especialista. Muito delicado. Por quê? Eu sofri um pouco com isso. Assim que eu terminei a minha graduação, isso foi final de 2006, eu entrei na faculdade em 2002, saí em 2006. Ali,
ainda no final de 2006, ainda no 10º período, se eu não me engano, a gente já podia fazer prova da OAB, não sei como é que é agora, mas eu fiz a primeira acho fase. Que a partir do 8º. Fiz a primeira 8º, fase, passei, colei grau ali em janeiro, fevereiro fiz a segunda fase da OAB, isso 2007, e aí eu peguei minha OAB ali com 23 anos, 23 para 24 anos, comecei a advogar. Só que logo naquele primeiro ano, meu pai falou assim para mim, Dani, escolhe uma pós-graduação para você fazer. Porque você já sai com a ideia assim, eu tenho que ter... Eu também tem que acumular título. Você tem que ter um título, tem que ser um especialista. A minha primeira pós só serve para dizer que eu tenho pós. A minha primeira pós me serviu muito. Eu fiz trabalho. Direito do trabalho. Nada a ver. Vamos esquecer esse meu lado negro. Vamos esquecer esse meu lado. A minha pós-graduação me serviu muito, que foi Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil. E como eu tinha feito minha monografia dentro dessa área de responsabilidade civil dos fabricantes de cigarro e tudo mais, e aí eu já fui para esse nicho. E eu nem sabia, gente, que era nicho, que o pessoal fala, eu sou especialista. Eu não falava dessa forma, tipo, eu sou especialista dessa área. Eu falava que eu era especialista porque eu tinha pós-graduação em Direito do Consumidor. Então, eu falava, olha, eu só advogo em Direito do Consumidor. E aí, dentro do Direito do Consumidor, eu já comecei a ir muito para o Direito do Consumidor bancário. Fazia tudo de consumidor, mas vinha muito bancário, porque meu pai era servidor público, né, aqui do Rio de Janeiro. Aí fica mais fácil você entender aquela dor também. Exatamente. E aí, meu pai era endividado. Eu cresci na família de Só que... quem viveu sabe. Exatamente, de pegar consignado para pagar consignado. Até eu ainda nem estava formada, ainda era estagiária, e tive aquele cartãozinho tal, azulzinho. Tem muita gente que não tem. Eu não tive. Tem muito advogado que não teve. Eu não tirei porque eu trabalhei no tribunal 5 anos e não podia nem tirar. Então, eu fiquei no tribunal e passei na OAB no 8º período. Então, eu falei, eu vou pegar para poder... Vai pagar só a anuidade. Eu tive, paguei, dava carteirada com aquela carteira de estagiário e tudo. Aqui, ó. Você sabe com quem você tá falando? Direito, eu nem falo que você sabe com quem você tá falando? Você vai ficar estagiária. Era nesse nível. E aí, estagiário pode assinar a petição em juizado, acompanhando já dava canetada já. Exatamente. E pode fazer audiência. Exatamente. E aí, nessa do meu pai ser um servidor público endividado, então, gente, eu aprendi em casa como advogar para o superendividado. O que aconteceu? Eu simplesmente... Meu pai teve vários cartões de crédito. E aí tinha um mercado chamado Carrefour. E aí que por sinal é muito bom em acordos. Vamos deixar vamos deixar registrado que eu estou elogiando o mercado Carrefour. Continue o banco assim. Carrefour Continue assim. Está dando muito certo. E aí, não satisfeito, meu pai teve 2 cartões no mesmo mercado. Eu não consigo entender. O primeiro já não deu certo. Exatamente. Mas vamos continuar. Pediu música no Fantástico, ele, no caso? Nesse nível. E aí, lógico, ele se endividou nos 2 cartões, porque se você não consegue pagar o outro... Tu vai usar o outro para pagar o primeiro. Ele tá achando que era Rochelle, pagar um cartão com o outro. Exatamente. Né? Depois a gente vamos entrar... Segura esse ponto, que a gente vai entrar nesse ponto, que eu conheço gente que faz isso de passar cartão na própria maquininha. Depois a gente... Esse tema também é polêmico. E aí... O meu pai entrou em contato, se não me engano, foi o próprio cartão que ligou para oferecer um acordo, e ele estava achando que ele estava pagando um acordo englobando os 2 cartões. E não era um só. Só que, lógico, o atendente, né? Porque ninguém pede a cópia do contrato, né? Exatamente. Tudo pela metade do dobro. Exatamente. Aí fala assim, eu fiz um acordo que constava isso e disse, mas o senhor leu isso no contrato? Exatamente. Ou deu para alguém ler? Não, tudo por telefone. Ele falou pra mim, eu acreditei. A mesma situação é cópia do contrato de financiamento de veículo. Ninguém tem. Não existe isso. Ninguém tem. E aí, o que aconteceu? Ou então é assim, eu fiz online. Não, no caso dele foi por telefone. Então, não teve isso. Você manda até antigamente, eles falavam um número do código de barras. Né? A linha digitável. Exatamente. Só pra você pagar. Era nesse nível. Então, você não tinha... Cadê o papel que você fez acordo? Não tinha. Ainda e aí, pior. O nome dele continuou no SPC do Serasa. E aí eu fiz uma ação, ainda como estagiária. Eu falei, não, pai, deixa comigo, que eu sei. Você assina aqui junto comigo. Eu coloquei lá meu nome, não sei o número agora, mas normalmente a OAB tem um Ezinho, né? 045. O E. E aí eu fiz lá a petição, coloquei e tal. E falei, cara, meu primeiro processo, sozinha, sem ninguém. Meu primeiro cliente, meu pai. Cheguei na audiência.
Cheguei na audiência, aí eu falei, meu pai não sabia explicar ao certo. Aí eu falei assim, excelência, eu posso explicar? E eu expliquei. A advogada do banco. Excelência, ela pode falar? Aí o juiz, mas por que ela não poderia? Porque ela viu, eu falei assim, não, ele realmente achou que ele estava fazendo o acordo de todas as dívidas, né, e tal. Enfim, aí foi procedente. E meu pai falou assim, quanto que paga um pai advogado nesse tipo de ação? Eu falei, pai, não vou te cobrar, né? Você é meu pai. Não, eu faço questão, porque ele queria que ele fosse o meu primeiro honorários. Então, assim, eu acho que para advogados que já têm aí o tempo que eu estou advogando, acho que não consegue se lembrar quem foi que pagou o primeiro honorários. Mas, no caso, foi meu pai que pagou meu primeiro honorários. O meu também. Ele separou 30%, fez questão de me dar, de pagar. Aí... Minha mãe passou a vida toda reclamando que as panelas dela eram a mesma panela de quando ela casou. E aí tava naquela moda panela com tampa de vidro. Aí eu peguei os honorários que o pai pagou. E paguei pra cá o prêmio. E dei pra minha mãe um jogo de panela que ela tanto queria. Eu falei, então tá bom, o dinheiro continua... Voltou pra dentro de casa. Exatamente, circulando aqui dentro de casa. E assim, e aí que eu comecei a tomar gosto, eu falei assim, cara, tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada que o banco faz. Aí a gente começa a saborear um pouquinho, assim, a vitória. Eu não sei como é que vocês... Deve ser como lá no escritório. A gente comemora a sentença. A gente comemora quando consegue acordo. Mas nem se é sentença, liminar. Exatamente. Saiu a liminar. Ou o juiz, mesmo que a liminar seja indeferida. Mas você viu que o juiz, naquela liminar, naquela decisão, ele entendeu o problema do cliente, ou ele falou, olha, segue o rito. Tu já fala, esse juiz sabe o que ele está falando. Exatamente. Já te dá uma paz de espírito. Aí você fala assim, esse juiz tem que ensinar. Esse juiz é endividado. Ele sabe que o meu cliente está passando. Não é o primeiro que ele pega. Teve uma situação específica, é até bom essa questão da polarização, da atuação dos advogados no direito bancário, que eu fui despachar um processo numa comarca aqui do Rio de Janeiro, e eu encontrei o juiz no gabinete, porque o processo não andava, ele não sabia qual era o procedimento do superendividamento. E nesse dia que eu fui despachar com ele me perguntou, tá, como que eu vou seguir daqui para frente? A gente ficou trocando uma ideia de como seria. Ele falou, tá, beleza, quando chegar na parte do plano de pagamento, vou ter que nomear um perito? Vai. Ele não sabia de nada. Tá, mas eu vou limitar em 45%, não gostou, recorre. Ele falou assim mesmo, esse é o meu entendimento. Eu falei, mas 45%... Não, mas 30... você não tinha nem entendimento. Esse aqui é meu entendimento. Eu não gostou, recorre no final, tá bom, doutor? Mas por quê? Não, porque o STF decidiu assim. O STF mas decidiu. O senhor não sabia ainda. Aí ele, não, mas 45, tá bom? Tá bom. Minha primeira audiência com a lei do superendividamento foi em Campo Grande. Se não me engano, 5ª Vara Civil da Regional de Campo Grande. E aí foi aquele bate-papo assim na mesa. A juíza chegou para mim e falou assim, eu escolhi especificamente alguns escritórios que eu achei a petição inicial assim bem elaborada para fazer audiência, porque não foi de todos, para fazer audiência. Aí eu falei, nossa, interessante. Aí então ela foi um elogio. Foi um elogio. Eu falei, gostei. Eu falei, entender como elogio. Não, o copo tá meio cheio aqui. Mas foi. Aí eu falei, poxa, que legal, assim, pensando. Aí ela falou assim, doutora, você trabalha nesse escritório aqui, com essa loguinho? E aí tinha meu logo lá. Desse azulzinho aqui? Aí eu falei assim, eu sou a Daniele Rodrigues. Ela achou que eu era funcionária do escritório lá fazendo audiência. Eu não sou a própria. Caramba. Aí ela meio que parou a audiência. Você tem sentença? Pra me mandar? Aí eu... Acho que já tinha uma na capital, não tinha? Não, nessa não tinha ainda, porque era muito recente. 2022, ninguém dava dando sentença. Eu falei, excelência, não, mas tenho sentença com a tese do superendividamento com limitação de desconto. Ela, não, essa eu sei, porque eu já dou, assim, nisso. Mas ela estava atrás de sentença, tem juiz querendo entender como é que está sendo. E assim, é uma lei nova, né? A gente fala em 2021 a lei, mas ela só começou em 2022. Então, como eu falo, é um bebê. E em 2024 tem juiz que desconhece. Então, eu fui fazer uma audiência para Pernambuco, eu atuo muito em Pernambuco, e uma das coisas que eu percebi na audiência é que os advogados do banco tentam te levar a erro. A todo instante. Se eu fosse um pouquinho... Se eu não estivesse preparada para aquele momento, ou não fosse tão madura na hora de explicar para o conciliador não sabia o que ele estava fazendo ali na audiência. Eu estava explicando para ele tudo.
E chega um limite da discussão, não consegui não ir nada em ata do que eu pedi. Isso já aconteceu com a gente também. Mas não tem problema, eu gravo a audiência toda. Eu vou mandar a cópia pro juiz, já que não tem, eu faço. Eu vou subir. Eu faço o favor pro juiz. Tudo bem. No meio o cliente nem entendeu o ponto. E eu deixei essa parte que eu vou depois mandar para você, que o advogado do banco enche o pulmão para falar que eu tô coagindo ele a trazer uma proposta na audiência. Eu falei... Opa! Tadinho dele. Olha só, a gente está numa audiência de conciliação. Você está aqui. Você está gastando só o tempo da máquina pública? Por que você não vem, pelo menos assim, olha, minha dívida é X, eu não vou reduzir nada. Na hora da audiência, ele chega e fala assim, não tenho proposta. Aí tem que perguntar, você tem poder para transigir? Não tem nem... Nunca tem. Vou ligar pro banco para ver se eu tenho. Tinha Acabou. banco que não tinha preposto na audiência, presente. Tudo bem. Sem problema. Fui lá e falei, vocês não, nem o valor da dívida vocês vão falar? Atualizada? Não. Tá bom. Aí virou e falou assim, gostaria de deixar claro que o STF já decidiu que o consignado não entra no superendividamento. Junta no processo, então, pra gente poder... Não. Aí eu falei... Cadê esse entendimento, então? Aí eu tive o prazer na hora de falar. É mesmo, doutor? Então tá bom. Vou até editar inicial agora aqui, só pra falar. Que bom que o senhor me explicou isso. Mas se é um advogado, talvez fosse pro debate. Ali não é lugar de eu debater. Eu tô vendo muitos escritórios peticionar nesse sentido, tá? Falando que não vai oferecer acordo porque consignado não entra na repactuação. Vai ser a minha estratégia até agora na réplica. Antes eu vou juntar uma petição falando tudo que não foi consignado em ata, que eu pedi. Eu sei até os horários da audiência que foi falado e vou botar lá. Mas, principalmente, a má-fé do banco. Porque, na audiência, ele induziu o meu cliente ao erro. Se o meu cliente vai sozinho numa audiência de conciliação, porque a justiça é acesso para todos. Joga uma pessoa lá, não prepara, ou o advogado não está preparado com o superendividamento, porque ele é generalista. O advogado já se apavora. Tem uma decisão dessa, da STF? Ih, meu Deus, e agora? Aí vai acreditar. Só que não se aplicava ao caso, não era o caso, não era nada próximo ao caso. Então, assim, era para levar a erro. Então, eu entendo como uma fé. Ou o advogado do banco é ignorante mesmo. Não é. Porque na hora da audiência ele estava ensinando o procedimento todo. Ah, então, ok. Ele queria ensinar o procedimento na audiência. Primeiro, o conciliador até falou assim, doutora, a senhora pode me falar a página do plano de pagamento? Eu, claro, abri, falei. Aí ele, nós já temos acesso. Não precisa ela falar. Eu falei, se o conciliador está pedindo, o que me custa falar? Vai demorar? Vai atrasar para o senhor 10 minutinhos? É só abrir para dizer o plano de onde a página que está. Porque você via que o conciliador não estava preparado para aquele tipo de audiência. E nunca estão, né? Porque, assim, o que é critério para ser conciliador hoje? O que pede? Nada. Você faz um cadastro e você participa de algumas aulas, horas ali, só para demonstrar como é que você vai fazer uma mediação, como você pode levar para um acordo. É basicamente isso. Sim, mas o superendividamento é completamente diferente de qualquer outro tipo de audiência. No Sul, você ainda tem... A audiência do Sul, ela já é bem... Eles já leem a lei. Você tem oficina... E eles leem a lei, eles explicam a lei no início da audiência. Eles falam, olha, agora, para o cliente estar ciente. Porque o cliente ele tem que fazer decisões independente da gente. A gente vai opinar. A decisão da acordo é do cliente. Agora, aqui na capital do Rio de Janeiro está muito bom, porque assim, as sentenças procedentes que a gente tem lá no escritório, a audiência foi feita com o juiz togado, levou mais a sério, né? É feita com o juiz togado. Eu já estou reparando que elas estão muito... O esqueleto já está pronto das sentenças, então provavelmente eles estão aplicando isso na capital. Daqui a pouco começa a ir para as regionais, enfim, aí depois a gente já começa a ter um entendimento aí mais massificado. E com o contador judicial sentado lá do lado do juiz, e aí ele faz o plano de pagamento. Porque, entenda, até aquele momento da audiência, por mais que a gente faça um plano de pagamento, a gente está fazendo um plano de pagamento, pelo menos lá no escritório, a gente faz logo no início do processo.
Até para ficar mais fácil até para negociar com o credor. Então, quanto que meu cliente realmente está devendo? Então, assim, por isso que a inicial, tem gente, faça inicial em um dia. Eu já vi gente falando isso. Meu escritório faz inicial de superendividamento em um dia. Falei, parabéns, deve estar uma maravilha. Tudo organizado. Tudo, realmente. Em um dia você não consegue nem os contratos com os bancos. Não tem como fazer em um dia. É fast food. Ou faz de um jeito assim. De qualquer jeito. De qualquer vai lá, jeito. Depois o banco vai Manda, também distribui, que o cliente, manda o protocolo. O cliente não consegue mandar todos os contratos, não sabe todas as Exatamente. dívidas. Eles não sabem nem os gastos dele. Quanto você Exatamente. custa? Quanto custa para o senhor começar o mês? Ele não sabe. Não. A gente tem um costume, já é costume nosso do escritório, já é padrão nosso do escritório, mandar para o nosso cliente a primeira planilha que a gente faz das dívidas. Uhum. O cliente fala, não estou devendo isso tudo, não. Eu falo, vamos lá. Esse contrato aqui, falta 60 parcelas de 1.000 para pagar para o banco tal, não é isso? 60 mil. Esse contrato aqui, faltam 40 parcelas de 1.000, né? 100 mil. Esse contrato... Aí a pessoa começa, tipo assim, oi? Não tinha dimensão da dívida. Só era descontado mês a mês. Lá no escritório, a surpresa é porque a gente pede a senha do SPC, do Serasa, do Registrato. Aí, quando a gente entra na plataforma para pegar para o cliente e a gente lança, ele fala assim, não, mas o banco me ofereceu um acordo de X. Eu falo, sim, mas a sua dívida não é essa. Não é essa, essa aí é o acordo para você quitar. O saldo devedor é Isso. outro. Isso, se o senhor tem o senhor tem esse dinheiro? Não. Então, vamos voltar para o valor da dívida? E aí, quando você apresenta o plano de pagamento, por exemplo, eu sempre mando para eles uma tabela resumida com as dívidas. E falo, tá tudo ok? Tá tudo aqui? Falta alguma coisa? A gente também faz isso Aí também. eles falam sempre assim, doutora, mas eu não devo tudo isso para fulano, não. Agora deve. Aí eu falo, tem certeza? Vamos ver. E tem como puxar o relatório no Bacen para poder ver quais são os empréstimos ativos. Até peguei essa dica com a doutora Daniele. Mas no registrado, no SPC e Serasa, eu peço a senha. E quando o cliente não tem, eu ponho a mesma do Gov, para até não perder. E é bom a gente consultar, porque lá tem 2 páginas, tanto de dívidas quanto de propostas. E você consegue ver se o cliente tem protesto, porque às vezes ele nem sabe que tem. E ali eu olho só para ver se está passando alguma coisa. Porque para o advogado é importante, né? Quanto mais dívida, maior e até para saber E até para saber o que é a dívida que está realmente ativa e dívida que já passaram ali os 5 anos. Então, tem assim, que abrir cada quadrado. Eu já tive cliente de, mas eu quero colocar essa dívida aqui. Eu falo, essa dívida já prescreveu. Não, olha, já prescreveu. Estrategicamente, eu não acho interessante negociar a dívida que prescreveu, porque se você ficar inadimplente daqui para frente alguma eventualidade, aquela dívida, tá ativa de novo. E mais 5 anos para prescrever. Então, assim, estrategicamente, para quem está sendo a dívida, deixa quietinho. Depois, quando tiver lá a oportunidade de R$100 que quite sua dívida, vai lá e quita. Mas, assim, não é inteligente fazer isso. E aí você tem advogado que tá nem aí, não olha isso, não tem esse cuidado. Como que um dia você consegue entrar no registrado, entrar no SPC e Serasa, que normalmente o cliente não tem nem a senha do Gov, pegar os impostos de renda, as cópias, que você tem que entrar, senão vai cair em exigência. Aí sabe o que vai acontecer, Catarine? Minucioso. Sabe o que vai acontecer? É o tipo de hate que aparece lá no meu Instagram, que vai falar o seguinte: fiz uma ação de superendividamento, não funciona, não deu certo. Quanto tempo demora? Você fala... Eu falo, em média, 1 ano e meio a 2 anos, porque é o que vai demorar. Só se você cair numa vara que o juiz esteja acabando de chegar ali, novinho, folha, com um pulmão cheio de ar, para poder pegar. Aí tudo bem, mas se não, vai demorar em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Quando a gente fala isso, ele fala assim, não, doutora, mas o meu processo, só para sair a liminar, já está 6 meses. Eu falo, realmente. Ou então, doutora, mas teve audiência, depois disso, nunca mais falei com o advogado. Mas ele não está fazendo tratativa de acordo, não está... Não, doutora, ele nem me atende. Não quer me dar nenhum andamento. Aí eu falo, gente, o processo é seu, não é meu. Quem tem que saber o andamento não sou eu. Eu vou te ajudar, eu vou consultar, eu vou te falar o andamento, mas aquele processo ali é do cliente. Então, o advogado tem que ter esse carinho de que você está prestando serviço para o cliente. E é a vida ali do cliente. Outra coisa, o que a gente faz lá no escritório? A gente distribui. Assim que distribui,
Aí o doutor Gabriel já manda o protocolo ali com a numeração certinho com o tribunal, fala, você consegue acessar, você pesquisa, enfim. E às vezes o cliente manda até andamento pra gente, a gente recebeu o andamento. Tem cliente que já manda 7 da manhã, oi, doutor, tem andamento. Tem andamento aqui. Foi nem publicado. Você já sabe, você já olha, você recebe no e-mail, no WhatsApp. Já tive alguns clientes assim. Até interessante que ele está acompanhando. Não, pra gente, tudo bem. O que acontece? Hoje, lá no escritório, eu tenho só uma advogada para o pós-venda. É a Gabriele. Então, ela ali, o cliente, e isso era uma falha minha muito grande, porque a gente começou a crescer muito rápido, e aí era todo dia como é que está o meu processo. Mas por quê? Porque, assim, diferente de você que atende presencialmente, a gente é online. Então, o online, eu tenho que ter uma resposta rápida ali no pós-venda. Porque a pessoa fica assim, caramba, tô contratando a Daniele lá do Rio. Sumiu. Como assim sumiu, meu Deus? Então, assim, você tem que estar passando ali para a pessoa, eu tô aqui, eu existo, tá? A gente está te respondendo. Eu não te esqueci. Eu não te esqueci. E aí, a pessoa, ai, que bom que ele responde. Então, antes, eu não tinha alguém para fazer essa função e isso me gerava ansiedade de toda a equipe. Porque a gente está fazendo audiência, trabalhando. Ai, meu Deus, quem está respondendo? Não tinha ninguém respondendo o WhatsApp. Aí eu fazia, às vezes, mutirão na sexta-feira. Vamos zerar essa fila de WhatsApp. Para todo mundo de fazer tudo que está fazendo. E alguma coisa vai ser parada para poder... Exatamente. É bom um pouquinho todo dia do que tudo num dia só. Exatamente. Isso gerava ansiedade pra gente. Eu já tinha uma pessoa, só que sozinha, não tinha jurídico. Eu tenho a menina que faz o atendimento. A Suzana, ela faz o primeiro atendimento, mas eu não tinha um setor jurídico do WhatsApp. Aí agora o Matheus tá só com o WhatsApp. Aí ele dá aquele primeiro atendimento jurídico ou tira aquela dúvida mais... Porque, infelizmente, tem muito cliente que quer falar com você, Daniele, quer falar comigo, Caterine. Só que a gente tem que estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Exatamente. E aí, você não vai conseguir dar com qualidade, às vezes, uma resposta. Exatamente. Porque o funcionário que está ali, ele vai perguntar para você e vai falar assim... Isso, naquela hora você vai parar e vai responder. Agora, você perguntando de qualquer jeito, assim, você dá uma resposta, às vezes, atravessada, que vai chegar de outra forma no cliente, não completa. Como eu uso muito o Instagram e praticamente 100% dos meus clientes vêm pelo meu Instagram, às vezes eles querem falar comigo lá no direct sobre assunto do processo. Eu falo, cara, eu não vou saber de cabeça. Eu não vou saber. E aí eu falo... Então, até para evitar ruído na comunicação, eu falo, duplicidade vou te responder também. Pelo WhatsApp do escritório. Até porque o WhatsApp ele tem uma ordem. Aí o cliente, quando ele manda mensagem de novo, ele volta pro final. Exato. Não, mas o que a gente faz? É que a gente tem umas etiquetas para conseguir separar, né? Quem já tem processo em andamento, quem está ainda enviando documentação, fechou contrato. Então, meio que cada um fica responsável para responder um. A gente faz desse gerenciamento. E aí, o do pós-venda, de quem já está com processo em andamento, a gente tem ali de segunda a sexta-feira, a gente está respondendo ali 24 horas. Então, assim... o meu sistema é um pouco diferente. O meu sistema, ele já separa sozinho. Chegou no WhatsApp, a pessoa já fala se é cliente ou não. Se ela não é cliente, ela vai, por exemplo, para a Suzana. Se ela já é cliente, ela já vai direto para o meu setor jurídico. Você usa o quê de bot? É um Multi 360, não sei se você já viu falar. Depois eu vou te mostrar ele. Eu estou adaptando, gostei bastante. Principalmente... a forma deles ajudarem, auxiliar, não é caro. No atendimento, eu não tenho robô nenhum. Então, é o próprio WhatsApp mesmo. Mas o meu é só o seguinte, já sou cliente, não sou cliente. Pronto, já faz a diferença. E quando ele já é cliente, é só assim, quero andamento, outros ou financeiro. Porque às vezes é uma dúvida de um boleto, de uma coisa simples. Não, e aí... Quando é isso, quando é financeiro, aí a Gabriele já sinaliza a Mari. Mari, fala aqui com tal cliente, que é a Mariana, que aí lá, que faz financeiro. Um não vê o atendimento do outro. Então, não fica aparecendo no WhatsApp só. É como se ele fosse, por exemplo, a Dani está cuidando do financeiro. Ele já vai direto para o seu canal. Entendi. Mas eu não consigo saber o que estava falando antes. Quem tá... Consegue. Consegue? Entendi. Mas quem consegue ter acesso a tudo é o administrador. O dono do escritório, ele consegue ter acesso a todas as conversas. Show.
e gerir. Quero mandar de um para o outro. Você consegue mandar entre vocês. Legal. Tem gostei. chat interno, tem várias coisas legais. Depois eu vou te mostrar por dentro. Mostra sim. Ele é muito interessante. Eu mudei há pouco tempo, que eu estava com outro. Eu tinha saído do robô, que a gente já tinha conversado. Depois eu fui para um sem robô total. Só que agora, como a equipe cresceu muito, então às vezes você quer tirar uma dúvida com o cliente. O WhatsApp só tem 4 acessos. Esse não, é login e senha. Você entra com o aplicativo no celular. Sim. Então, não, a gente para ter mais telas, a gente usa um bot só pra gente ter tela. Não tem nenhuma automação ligada. Lá você escolhe se quer ou não. Não tem custo a mais para ter. E você consegue responder pelo aplicativo de celular. Então, os meninos, mesmo não estando no escritório, porque, por exemplo, o Matheus e a Suzana, eles têm toque, eu acho. Chegou a mensagem, eles querem responder. 7 horas da noite, 8 horas da noite. Porque lá o atendimento é de 10 às 8. Só que eu fico de 10 às 8. Os outros funcionários, cada um faz o seu horário. E aí, eles respondem de onde eles estão, a mensagem. E marcam, agendam, fazem tudo pelo celular, pelo aplicativo. E a gente consegue controlar isso. Como é que está o atendimento, como é que não está... Deixou fulano sem resposta, deixou ciclano. Então, você consegue fazer essa gestão. Eu acho bem... Todo instrumento vem para ajudar, né? Isso é ótimo. Ajuda bastante. A gente usa algumas ferramentas que vai se adequando, né? A gente utilizava um botzinho no escritório que quando já chegava o cliente de superendividamento, aquele lead, a gente já fazia com que ele mandasse o contra-cheque. O próprio robô solicitava ele mandava. Fiz isso. Não, muitos escritórios hoje a pessoa jura que está falando com um humano. Eu fazia isso na época que eu atuava com financiamento de veículo. Tem um contrato? Não tem? Me dá como é que conseguir a cópia e tudo. Eu fazia isso. Só que o superendividamento, o cliente ele é mais carente. Eu sinto que ele quer mais atenção. Então, eu prefiro que ele fale com o humano. Por isso que é assim, não sou cliente, aí ele vai para um atendimento mais personalizado, mais... Já é cliente, porque às vezes o cliente ele quer falar sobre algo jurídico ou financeiro, ou até mesmo um novo assunto. Saber o andamento. Aí eu já faço essa separação, porque eu acho que fica mais fácil da gente, entre a gente mesmo, dividir. Eu gostei dessa forma e tá funcionando. A gente tá, eu acho que de 15 a 1 mês agora e tá dando certo. Quantos leads em média ali no dia de superendividamento? Então, lead novo, início do mês aumenta, né? Início e final de mês, normalmente, chega de 8 a 10. Durante o mês, já dá uma caída, vem 3, 4... Depende muito da semana. O meu público, eu achei que ia ser militar, o maior, mas o meu maior público é professor. Professor de eu estou na educação muito. Eu não sei se porque minha mãe é funcionária pública da educação. Então, isso faz com que... O algoritmo já te hackeou. Minha mãe tem a minha idade. Minha mãe, perdoa, eu estou falando toda idade. De magistério. Então, ela está muitos anos ali dentro. E aí, fala para um colega, aí um colega começa a me seguir. Eu acho que pela quantidade de seguidores eu ter da educação, acaba atraindo mais o público da educação mesmo, já normal. Então, já vem muitas pessoas de educação. Muito por indicação também, né? Que aquele cliente já está satisfeito, está feliz com o resultado. E aí acaba falando, olha, tem essa lei. Porque muitas pessoas ainda desconhecem a lei, Desconhece. Né? Até o próprio juiz desconhece. Se o juiz que trabalha com lei não conhece a lei de superendividamento... É muito complicado. Não, mas é assim... tudo bem, a gente... 2021, 22, 23, 2024, gente. É uma lei realmente recente. Mas o nível de educação da população... é complicadíssima. Por isso que eu acho interessante, o pessoal fala assim, agora tem um monte de advogado que faz superendividamento, que tem muito anúncio. Isso é ótimo, porque o nível de consciência sobe das pessoas. Não significa que vai contratar aquele advogado ali e tal. Mas, assim, me assusta o nível das perguntas dos advogados que eu recebo no direct. Sim. É porque você tem um contato já com a pessoa que se diz especialista. Exatamente. Né? Aí eu vou olhar o perfil, não consigo. Acho que ainda é pior. Eu não me seguro. Eu vou lá e olho o perfil e tá assim, ó. Especialista em direito bancário. Oi? Aí embaixo, previdenciário, trabalhista. Eu só falo assim... Nas horas vagas, Lucas, você também... Dá um erro meu. O impacto que eu tenho quando eu chego lá e vejo que aquela pergunta de um... que eu falo, gente, não tem como um advogado especialista em direito bancário me perguntar isso. E aí, isso me assusta.
Me assusta por quê? Porque eu falo assim, ele vai prejudicar o cliente dele. Não, Ele vai... E daqui a pouco, o que chega de cliente que já passou por advogado para mim, e aí eu falo assim, cara, milagre a gente não tá fazendo ainda. Porque é difícil. Cara, é muito difícil. Mas eu acho engraçado uma coisa da especialidade. Resolver é o cagada. seguinte, o bancário, por mais que tenha muita gente entrando agora, os especialistas se conhecem. Então, você sabe quem é quem. Aí, quando chega um cliente e vem, por exemplo, com a tabela da Dani, aí eu falo, veio da Dani. Já sei qual é a quebra dele. É da Dani? Tá xixando. Porque a qualidade do atendimento Achou eu já sei. a Dani cara. Eu já sei qual é o problema. Se ele veio da Dani, claro que a gente sabe que tem cliente que é adaptação, forma de tratamento. Tem uns que querem presencial e a Dani não faz. E aí tem essa troca até entre a gente mesmo. Cliente de Nova Iguaçu, Valqueira é longe pra mim. Então, Nova Iguaçu é mais perto, eu vou te indicar a Dani. Vai lá, ou a Lana, porque faz presencial. Qual é a forma que você... A gente não tem concorrência, Não eu tem. acho. No direito bancário não tem. Mas a gente se conhece, né? Como nicho, por mais que esteja muita gente entrando agora, são pessoas que já estão há muito tempo nesse nicho. Então, a gente se conhece. Aí eu acho muito engraçado quando a pessoa está começando agora, aí fala assim... não sei se você já viu o vídeo, mas tem uma advogada que fala de superendividamento, uma loirinha do Rio. Até aqui no meu direct. Aí eu falo assim, não sei se eu conheço, não. Começa com Dani e termina com L. Aí eu falo, eu acho que eu conheço, sim. Aí, assim, porque você fica meio... Aí, muito engraçado, quando o pessoal é do Sul, né? Aí eu falo assim, não, porque tem uma advogada do Sul que fala e não sei o que e tal. Eu falo... Pô, fala pra ela que eu disse que ela não sabe nada de direito bancário. Quando manda isso, ela já fala, é a Caterine que tá falando isso, né? Não, e detalhe, que tem muita gente que acha que ou que eu sou de São Paulo, ou que eu sou do Rio Grande do Sul. Não sei por quê. Não tem cara de sulista, não. Não tô falando com relação à aparência. Mas eu acho que é porque, talvez seja porque a Dani não fale tão arrastado. Ela não tem Ela fala de uma sotaque, forma mais... Ela fala de uma forma mais... Porque o carioca, ele arrasta um pouco, a gente já vai pro mais carioquês. A Dani tá em cima do muro. Ela tá em cima do muro. A Dani, ela fala de uma forma mais coloquial, assim. Não que fale com palavras difíceis. Não, você não fala com juridiquês. Mas você se porta, talvez, mais... Eu acho que, assim... Eu acho que vem muito da criação também da minha mãe, da questão, não fala palavrão, não usa gíria e tal, isso também. E aí acaba que também a internet também, como eu sou produtora de conteúdo, eu não posso usar uma expressão que seja aqui do Rio. Não, porque eu não vou, como é Brasil todo, eu não vou comunicar. Exatamente. Regional. Se eu ficar muito regional, eu não consigo comunicar para quem é de outros estados. Né? Então, assim, até dica para você que produz conteúdo. Tirando se você for do humor e usa aquele sotaque maravilhoso nordestino, continua, porque é ótimo. Mas pro direito, não é que você não tem que ter sotaque, mas evite, vamos lá, termos que são regionais, que alguém daqui não vai entender a tua explicação. Até porque tem estados que a objeção, por ser do estado, é maior, né? Também. Eu entendo muito o Sul, também por ser forte no bancário, a quebra de objeção para você fechar com cliente no Sul demora muito mais do que fechar com cliente no Rio de Janeiro ou do Nordeste. E eu vou te falar, eles pesquisam a gente no Google. Sim. Cliente pesquisa. Então, assim, uma das coisas que a gente deixa bem claro, né? E a Andra, quando está fazendo reunião lá no escritório com o cliente, online, né? Vídeo, ela fala, pesquisa o nome da doutora Daniele, vai lá pesquisa quantos processos tem, entra no processo dela. Quando tem dúvida, eu falo, você já viu já botou um nome no Google? Aí ele fala, eu vim por causa do Google, por causa da quantidade de estrelinha e tal. Então, tudo isso é importante, né? Tudo isso é relevante para o cliente se sentir confiante. Confiante e seguro também, né? Sim. E ver, porque assim, até a gente, né? Você vai contratar alguém. Vamos lá, vai contratar aqui o Você vai no restaurante. Exatamente. Aí você vai olhar... As avaliações. Mas assim, até uma situação de atendimento mesmo, de conversão. Eu sempre atendi, via Dani atendendo, depois fui aprimorando, comecei a atender sozinho depois de um tempo, mas uma pessoa que me ensinou muito a vender, eu até falo com a doutora Daniele, foi o doutor Paulo Rubim. Muito embora ele seja criminalista, ele veio de uma área de vendas, mais de 20 anos atuando em vendas. Então, assim, ele sempre falou para mim que, Lucas, o que mais vende é a verdade. Você fala a verdade, o cliente vai falar, ele não tá me enrolando.
Parece que a Dani sempre fala, parece que eu tô querendo que você não me contrate, de tanta verdade que eu tô falando. Mas eu prefiro... eu falo isso, eu falo assim, ó, vou te falar só os ponto prós, negativo. Os prós do superendividamento, vou te falar os contras. Depois você pode ler a lei, que você vai ver que tá tudo escrito na lei. Quando eu falo os contras, aí eu falo assim pra cliente, parece que eu tô te convencendo a não me contratar, mas eu quero que você contrate de maneira consciente, né? E assim, quem vê meus stories sabe que eu sempre falo o seguinte, nem todo mundo que tenta consegue, mas todo mundo que conseguiu, tentou. Cara, você tá endividado. O que você vai fazer? Se você não contratar um escritório pra tentar... do banco? Não vai melhorar a sua situação. O banco não tem pena de você. Exatamente. Ele quer dinheiro. Aí alguém falou assim, qual é o pior cenário que pode acontecer? Eu falei, cara, o pior cenário que pode acontecer... Já existe. Mas você, talvez, não conseguir uma gratuidade de justiça ou ser condenado em custas. Eu faço pro cliente, quanto que é as custas? Vamos colocar 10% do valor da ação aproximadamente. Se não pagar, vai para dívida ativa, não vai ser... Que você já está endividado. Você já está endividado, já está respondendo várias execuções. Então, assim, é só mais uma dívida na sua listinha de mais de 30 dívidas. Então, é isso que às vezes tem que ser pesado, né? E aí, é ter coragem para sair do superendividamento. E até mesmo a questão de custas, eu acho que era um problema maior antigamente, né? Hoje em dia, eu quase não vejo improcedência da ação do superendividamento. Porque, por mais... Também é o meio que eu ando, né? Não, mas de especialista de superendividamento. Aí mas a chance muito de eu ver... difícil de conseguir gratuidade. Porque, sim, exemplo... Não, isso sim. No Rio, em São Paulo, tá bem complicado. No Rio de Janeiro é aquilo. Você é funcionário público, você não pode pagar. Ou você tem um... Você tem um carro. Tem que dizer se você tem carro. Você vai lá e o financiamento tá atrasado. Aí como você se fosse fala... alguma coisa. Exatamente. Eu acho engraçado, porque eu tenho um agravo de instrumento que a desembargadora falou assim, não, mas ela tem ela financiou o carro, então ela tem como pagar. Excelência. Querida. Então, vamos falar a realidade assim. Eu tô entrando com um agravo de busca e apreensão. Você tá na busca e apreensão, porque ela não tenho dinheiro. E o carro é de agora, 2023, 2022? 2009. O carro, se vender, não paga 10% da dívida. A Elisete tá... qual foi o carro que foi financiado? É uma Porsche. 2025, tá zero a Porsche. Dá para vender amanhã. Exatamente. É totalmente assim, fora... Às vezes, né, também alguns desembargadores, alguns juízes vivem numa bolha. A gente tá na nossa bolha da realidade. Eu tô trabalhando com endividado. Tem contato todo dia com endividado. Exatamente. Eu sei que o endividado tá ali numa situação de, caramba, que a pessoa tá pensando em cortar os pulsos. E a gente tá ali calma, tem como sair no desespero, a gente faz sem o trabalho de psicólogo. Assim, a equipe toda lá do escritório, o bom é que a gente é muito humanizado. Então, assim, eles ficam tipo, caramba, eu quero muito que isso aqui se resolva para esse cliente. Eu acho que a gente tem que ser assim, né? Eu acho que é a base. E eles sabem mais detalhes do que eu, que normalmente eu tô ali mais na produção de conteúdo. O administrativo, né? E a gestão ali do escritório. Então, às vezes, eu falo assim, que cliente é essa aqui? Que às vezes me mandou um direct. Quem é essa? Ele já sabe, não, essa é fulana, que o filho não sei o que é lá. Eu falo, oi? Vocês leram isso em algum lugar? Não, só... Porque, assim... A minha memória também, pela minha idade, não querendo falar que eu sou velha... Não, mas quando a gente se torna advogado, a gente perde a memória, gente. Não tem como. Sou eu, seu cliente. Qual? Não, eu até lembro. Exatamente. O cliente e tal. Mas, assim, o caso exatamente, não vamos conseguir. Eu acho que pré-requisito, se formou, passou na OAB... Pronto, começou a amnésia. Não, o que acontece... O que acontece muito... Realmente, gestão de escritório não é simples, não é fácil. Não é fácil, assim... É de chorar. Não, porque você vai administrar tantas pessoas ali e você ainda tem que administrar os clientes. Então... Exemplo. É muita coisa. Quando a gente abre um escritório, se meu escritório hoje, pagando toda a folha de funcionários, todos os softwares que a gente precisa, todos os máquinas, tudo que a gente tem que pagar hoje é 50 mil o custo do escritório, quando vira o mês, já primeiro, eu tô 50 mil negativo. Já começa devendo. Eu já começo devendo. Para abrir a porta, né? Nem aí isso seria computador. Se eu ligar o computador, já começa... Aí seria um papo outro podcast. Pra gente falar de empreendedorismo dentro da advocacia. Mas o assunto hoje quis muito falar sobre superendividamento, né? A gente já tá aqui no horário. E, assim,
Agradecer, eu espero que quem estiver assistindo aí de casa tenha gostado, mas agradecer principalmente a Catarine, que veio aqui para Nova Iguaçu, meu país de Nova Iguaçu, né? Rio de Janeiro, pra quem não sabe, a gente é de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E aí a Catarine veio aqui, eu fico muito honrada, assim, porque a gente troca muito, e a Catarine, assim, é de uma inteligência, assim, que eu fico, caramba, também fico bebendo da fonte ali, sabe? Não é só... Vindo da Dani, é sempre uma troca. É sempre uma troca. Lucas aqui, meu fiel escudeiro, né, Lucas? Estava no Rock in Rio comigo. Que não pegue nosso WhatsApp, que tá tudo certo. Exatamente. E detalhe que você comentou, que um cliente que a gente atendeu foi para você, já mandou a planilha nossa, teve um cliente nosso. Foram até, acho que 2. Que foi Lucas. Que foi Lucas sabe, que como, fechou com o Lucas. A gente sabe, quando vai de um colega, Isso. a gente sabe, porque, ou então a forma de atendimento. Também. E tudo. E até a própria pessoa que procurou não entregou a documentação pra ela à época. Aí a culpa é do foi colega. Pra outro, entendeu? Não, e assim, eu fico muito honrada. Então, se você não me contratar, contrate Lucas, contrate a Catarine, contrate a Lana. Depois eu vou disponibilizar a lista de quem são os meus mentorados, porque eu sei que vocês estarão em boas mãos, com certeza. Todo mundo aprendeu junto. Como a gente falou, não tem concorrência. A gente participa todo mundo junto. Até porque a gente não vai conseguir abraçar todos os endividados do Rio de Janeiro. Não tem nem que como. A gente queira. Nem impossível. Não tem como. Não tem maquinário para entregar isso tudo. Dá. E agradecer muito o Lucas, que está aqui, fiel escudeiro. Agradecer a Catarine, né, por ter participado aqui do nosso primeiro episódio do podcast. Eu espero que vou tentar fazer com mais frequência, ter mais convidados. Eu sei que vai ser muito bom. O próximo é um prazer estar aqui. A próxima vez, outra vez eu vou estar aqui para tentar somar um pouco e aprender sempre, né? Como a gente fala, é sempre uma troca aqui. A gente tentar criar uma rede de advogados que atuam no bancário e queiram se especializar. Sim. E entregar um resultado efetivo. De qualidade. Isso. Aproveita, fala o arroba de vocês do Instagram para que possam seguir. Arroba lucasnevesadv. .adv. Quero agradecer a Dani. Agradecer ao Lucas. Sempre maravilhoso estar com vocês. Sempre uma troca. A gente começa falando de superendividamento, daqui a pouco a gente está em gestão. Nossa. Daqui a pouco a gente volta para outro. Se não pegar nosso WhatsApp, tá tudo certo. Exatamente. Porque o grupo ele é impublicável no momento. Exatamente. Mas sempre agradecer a companhia de vocês e o convite. Foi uma honra estar aqui, aprender sempre com vocês. E quem não está na mentoria da Dani, pode entrar, mas, por favor, minha comissão... Inclusive, vai abrir quando? Quando que vai abrir vaga para mentoria? Gente, eu não tenho a menor ideia. Porque, olha só, se ela está fazendo mentoria, foi porque eu perturbei. Então, por favor, a minha comissão, por aprender esse superendividamento. Só o Lucas que não precisa me pagar, porque já foi antes. Eu fui lançado, Então, vamos fazer o seguinte. 9 de outubro, né? Vamos fazer o seguinte. Novembro, Black Friday, eu vou fazer algum cupom de desconto e vou abrir quem quer inscrição. aprender, aprende da forma certa. Não fica... Aproveite o recesso forense que vai ter aí para se especializar, estudar um pouco. Pegar já algumas sentenças prontinhas ali. Verdade. Saindo do forno, até porque perto de dezembro começa a sair... Bastante. Pipocar bastante decisão, então isso vai ajudar. Bastante acordo também. Bastante acordo, principalmente porque período de negociação dos bancos. Mas é sempre um prazer estar com vocês. Obrigada. Espero que tenham gostado, né, da nossa troca. Estou sempre aberta para o convite de vocês, é sempre uma honra. E o meu Instagram é @KTSantos, CATHE Santos. Vou deixar aqui o meu Instagram para que você possa seguir, tá? Então, se você é advogado, quer aprender um pouquinho mais como advogar contra bancos, e se você também é um consumidor super endividado, segue aqui no nosso Instagram, segue aqui nas nossas redes sociais, tá bom? Até a próxima!